Saudação, querido irmão e irmã. Hoje, 23 de abril, quarta-feira, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É lento o abrir dos olhos dos discípulos diante da nova realidade. Jesus caminha com eles de novo, mas mesmo assim eles não o reconheceram. Eles estão tristes com tudo o que aconteceu, mas a fé é uma caminhada, é um processo lento. E ela se faz na comunidade, no coletivo, e não de maneira isolada. Os dois caminham para Emaús. Jesus se soma a eles na caminhada. São 3 agora. E Jesus faz de novo a catequese com eles. Fala sobre tudo o que devia acontecer. Fala das Escrituras, das profecias. Quando chegaram a Emaús, Jesus parecia que ia mais adiante. Eles o convidaram para ficar, pois já era noite. Quando estava à mesa, quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. E de repente acabou a tristeza, o cansaço e o medo. Voltaram correndo de novo para Jerusalém, para contar aos outros do grupo que Jesus estava vivo, que conversou com eles e partiu o pão. A catequese, a liturgia, as orações são importantes, mas somente na partilha do pão e da solidariedade é que somos capazes de reconhecermos Jesus. Sem a partilha, nossos olhos continuam fechados.